Eu vou ler em Jeremias 15:1. Estou um pouco rouca. Amém? Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados à fome, para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Eu quero iniciar hoje falando um pouco, sobre a história do rei Manassés. O rei Manassés, ele é descrito como um dos piores, se não o pior rei da história de Jerusalém. A história dele é retratada em 2 Reis 21 ou 2 Crônicas 33. A Bíblia fala que Manassés começou a governar por volta dos seus 12 anos de idade. E ele reinou 55 anos e fez diversas coisas que desagradavam ao Senhor. Ao contrário do seu pai, a Bíblia descreve o pai de Manassés, o rei Ezequias, como que nem antes e nem depois dele, nenhum rei nunca confiou tanto em Deus como Ezequias. E veio seu filho fazendo tudo ao contrário. A Bíblia fala que Manassés, ele praticou idolatria extrema. Ele levantou altares de astros celestes, do sol, da lua, das estrelas, e os adorou. Ele também reconstruiu os altares de deuses pagãos que o seu pai havia destruído. Ele reconstruiu e construiu altares dentro do templo do Senhor, do templo que o Senhor já tinha dado o seu nome. Ele fez isso. Ele também praticou ocultismo, praticou feitiçaria, praticou adivinhação, recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos, falou com os mortos. A Bíblia fala algo assim que trazendo uma pessoa dessa nos dias de hoje, a gente ia falar: bota a cruz e vamos apedrejar, vamos fazer pior do que fizeram com Jesus, porque a Bíblia fala que ele praticou sacrifícios humanos. E um desses humanos foi seu próprio filho. Ele queimou o seu próprio filho em sacrifício aos deuses. E ele também derramou tanto sangue inocente que cobriu de um extremo a outro de Jerusalém. E toda a nação se corrompeu, mais ainda do que as nações pagãs que Deus já havia destruído. Ele levou todo o seu povo ao pecado. Mas o Senhor enviou servos para alertar a Manassés e a todo o povo, mas eles não ouviram. E assim o Senhor permitiu que Manassés fosse levado, como prisioneiro à Babilônia. E a Bíblia também fala que mesmo depois de todas essas atrocidades, que aos nossos olhos humanos, ao meu olhar humano, imperdoáveis, quando Manassés se encontrou preso, ele reconheceu que o Senhor é Deus. Depois de ser preso, a Bíblia fala que ele orou fervorosamente e ele se humilhou muito. E depois de muita oração e ele se humilhar muito, o Senhor ouviu, fez ele ser liberto e fez ele retornar à sua terra. E
ele usou o restante da sua vida para desconstruir tudo que ele havia feito, né? Ele tentou de todas as formas mostrar qual era o que deu certo, que aqueles não eram certo, mas o povo ainda estava muito corrompido. Mas a história de Manassés é um forte testemunho da misericórdia e da graça de Deus. E por falar em graça, hoje o ponto-chave, né, do que eu quero falar é sobre uma das maiores manifestações da graça de Deus descrita na Bíblia, que é sobre a genealogia, que está em Mateus 1, caso vocês queiram me acompanhar. Quando se fala em genealogia, é um capítulo que eu particularmente sempre pulava. Fulano, filho de não sei quem, que gerou não sei quem, casou com não sei quem. Eu sempre pulava, nunca lia. Até o momento que eu parei e comecei a refletir sobre a genealogia de Jesus, né? Como Deus escolhe agir através de pessoas improváveis para cumprir o seu plano perfeito. No versículo 2 do capítulo 1 de Mateus, já inicio falando sobre Jacó. Quando se fala sobre Jacó, as pessoas falam, aquele que lutou com o anjo para ser abençoado, só liberou o anjo depois que foi abençoado. Mas e antes disso, quem foi Jacó? Antes dele se permitir que Deus transformasse o caráter dele, antes dele receber um novo nome, quem foi Jacó? A Bíblia fala que Jacó foi um homem que enganou e mentiu. Ele se aproveitou da fome do seu irmão e, em troca de um prato de comida, ele comprou a primogenitura do seu irmão. Ele também enganou e mentiu para seu pai. Com o auxílio da sua mãe, se vestiu de seu irmão e foi lá ver seu pai para receber a bênção que era do seu irmão, ele recebeu. Mas, e outra coisa também que é pouco citada, entendo que Deus já tinha, né, um plano perfeito para José, mas José só sofreu tudo aquilo porque Jacó não soube se posicionar. Jacó tratava seu filho José com um favoritismo que levou todos os seus filhos, não é dizer que eles brigavam entre si, não, levou todos eles a odiar, a invejar o seu irmão. E eu acredito que grande parte disso é culpa de Jacó, porque ele não soube se posicionar como líder da sua casa. Mas a graça de Deus, né, não está aqui para ver os nossos erros, né, ver nosso passado. Mesmo depois de todo o erro, Jacó foi abençoado, Jacó se permitiu, né, veio dele, não veio só de Deus, ele se permitiu ter o seu caráter mudado e teve um novo nome, né, foi chamado Israel. Mais abaixo, no versículo 3, nós temos o nome de Pérez e Tamar. Quem foi Tamar? A Bíblia fala que Tamar, ela se casou, né, com um dos filhos de Judá, o filho mais velho de Judá. E ele tinha práticas que não agradavam ao Senhor. E o Senhor assim ceifou a vida dele. Então Tamar se encontra uma mulher viúva e sem filhos. Naquela época já não era bem vista. E na época era permitido que ela se casasse com o irmão do falecido, né? Para dar continuidade à linhagem. E assim ela fez. Casou com o irmão do seu falecido esposo para dar continuidade à linhagem. Mas esse segundo marido dela também não agradava ao Senhor. Também tinha práticas que não agradavam a Deus. E o Senhor levou ele também. Aí se encontra Tamar, novamente viúva e sem filhos. Judá tinha um terceiro filho, mas era muito novo ainda. Então ele promete para Tamar, vai ficar com seus pais. Quando meu filho mais novo atingiu a certa idade, eu mando chamar você para você casar com ele e dar continuidade à linhagem. Os anos foram se passando e Tamar soube, né, que o filho atingiu a idade certa e ela nunca foi procurada. E ela soube um dia que o seu sogro ia visitar a cidade que ela estava. E ela, com um sentimento de injustiçada, né, de enganada, ela teve um plano de se vestir de prostituta e ficar num ponto estratégico da cidade. Para, quando seu sogro passar, ela seduzisse ele, né, e se deitasse com ele. E o plano deu certo. O sogro chegou na cidade, viu uma mulher bela, não dava para ver quem era, né, porque ela estava caracterizada de prostituta, se deitou com ela
E dessa relação escandalosa, ela engravidou de gêmeos. Então aí nós temos a primeira mulher citada na genealogia de Jesus, vindo de envolvida em um completo escândalo, né? Vamos trazer nos dias de hoje. Se no dia de hoje já é um escândalo, a nora, viúva, seduziu o sogro, engravidou do sogro, imagine naquela época. E a Bíblia fala que ela engravidou de gêmeos. E na hora do parto, quando ela estava lá sentindo as contrações e tal, entrou em trabalho de parto, o seu filho mais velho, o primogênito, né, que naquela época era muito importante saber diferenciar quem era o primogênito, colocou o braço para fora e a parteira amarrou um fio vermelho para identificar que aquele ali era o primogênito. E quando ele recolheu o braço, quem saiu primeiro foi o outro. Ele passou à frente do que era para ser o primogênito. E a parteira disse que ele se chamaria Pérez, porque Pérez significa brecha ou ruptura, porque ele rompeu a ordem natural do nascimento. Então aí já temos mais um nome que aparentemente não é meu Deus, porque uma pessoa assim, envolvida em um escândalo, fruto de um escândalo, está fazendo parte de uma linhagem tão importante. Mais abaixo temos Raabe. Eu acredito que a maioria conhece a história de Raabe, porque quando é falado sobre Raabe, é uma palavra sobre fé, né? Eu acredito que Raabe foi uma das pessoas na Bíblia que mais representam a palavra fé. Em Josué 2 conta que quando Josué enviou 2 espiões para a terra de Jericó, o rei logo ficou sabendo e mandou, colocou toda a cidade atrás dos espiões para capturá-los. E Raabe, uma prostituta daquela cidade, ela resolveu dar abrigo a eles. Simplesmente foi de contra tudo que lhe foi ensinado. É uma cidade fechada, ela foi de contra as autoridades daquela época e deu abrigo e escondeu os espiões até que eles fossem libertos. E a Bíblia fala também que através dessa atitude de Raabe, de confiar em um Deus que ela não conhecia, que ela não foi ensinada sobre, de um Deus que ela simplesmente ouviu falar, ouviu boatos, o Deus de Israel, ela acreditou e através dela toda a família dela foi salva. Porque quando invadiu a cidade de Jericó, foi amarrado um cordão vermelho na janela da casa de Raabe. E através aquele cordão vermelho foi o sinal, de que aquela família estava salva. Então Raabe, ela não só encontrou redenção pessoal, mas ela foi um canal de bênçãos para que gerações futuras fossem salvas. Mais abaixo, meu Deus, eu vou falar o que sobre essa pessoa? Ruth. Porque quando é falado sobre Ruth, uma mulher de um caráter exemplar, aonde fores irei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Meu Deus, eu tenho que tornar Ruth com toda essa história linda, uma improvável. Por que ela se encaixa nas improváveis? E aí, quando eu fui ler sobre Ruth, só tem uma coisa que torna ela improvável: o histórico familiar dela. A origem familiar de Ruth. Ruth não cometeu nenhum pecado. Ruth não teve nenhum erro que a tornasse improvável de fazer parte da linhagem. Mas de onde ela veio, determinou que ela era improvável. A Bíblia fala que Ruth era uma estrangeira moabita. E os moabitas eram inimigos declarados do povo de Deus. E os moabitas eram frutos de uma relação incestuosa. De quando a filha de Ló embebedou seu pai e se deitou com ele para ter um filho, para dar continuidade à linhagem. Então Ruth é um improvável por causa dos atos dos seus antepassados. Ela não fez nada de errado, mas o histórico familiar dela, a origem familiar dela, declarou que ela é uma improvável. Mas que bom que Deus não se prende a histórico familiar. Mais abaixo nós temos Davi e Batseba. O rei Davi, olhou aquela mulher se banhando, a desejou, mandou chamar Batseba para se deitar com ele.
Batseba, uma mulher casada, cujo seu marido estava na guerra a favor do rei Davi. Dessa relação deles, ela engravida. Davi, desesperado, faz o quê? Manda buscar Urias da guerra. Manda ele para casa se ele está com a esposa dele, para todos os efeitos, filha dele. Urias veio, um homem muito fiel ao seu exército, fez o quê? Não vou para casa. Se o povo está lá guerreando, eu não mereço o conforto do meu lar. Davi pagou o meu plano, não deu certo. Vou fazer o quê? Pega ele, bota de linha de frente, vamos matar ele. Pronto, acabou. Urias morreu. Ele pegou Batseba, se casou com ela, tudo bem. Mas a Bíblia fala que, mesmo com esse pecado, quando Davi é confrontado pelo profeta Natan, o coração dele se arrependeu. E o Senhor conhece o coração arrependido. Ele não abriu a boca e disse: eu me arrependi. O coração dele se arrependeu. E é isso que o Senhor conhece. E engraçado, eu não sei na sua Bíblia, mas nas que tinha lá em casa, na genealogia, não é citado o nome de Batseba. Ela é citada como a mulher de Urias ou a mulher que foi de Urias. E eu acredito que é até uma fala proposital para mostrar que a ferida ainda sangrava na história, mas Deus decidiu redimir. Porque a graça de Deus, ela não é uma borracha que apaga o pecado. Ela não é uma borracha que apaga o nosso passado, mas ela é como um carimbo de redenção que transforma aquilo que era dor em um testemunho de misericórdia. E aí nós temos também Salomão, filho de Davi e Batseba. E a Bíblia fala que Salomão, né, o rei mais rico que já houve, o rei mais sábio que já houve, e ele praticou também idolatria extrema, né? Na verdade, a poligamia extrema dele, de ter muitas mulheres, a maioria das mulheres estrangeiras levou ele à idolatria. E ontem eu conversando com meu pai em casa, eu falei: pai, no fim da vida, Salomão, como foi? Ele se arrependeu, ele se voltou para Jesus como o rei Manassés. E aí Paty começou a ler um livro, né, de Eclesiastes, um verso que Salomão escreveu, que ele começa a refletir, né, de que vale todo esse dinheiro. Então é algo que eu acredito que sim, porque se ele não tivesse se arrependido, ele não ia, né, fazer toda essa reflexão. E aí mais abaixo, no versículo 10, nós temos Manassés, que foi o que eu citei. E para finalizar, nós temos no 11, e Josias gerou Jeconias. E eu fui pesquisar, Jeconias, também conhecido como Conias ou Jeoaquim. No livro de Jeremias 22:30, diz algo a respeito de Jeconias. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Então, Jeconias foi um homem que governou apenas 3 meses e também foi levado, assim como Manassés, como prisioneiro da Babilônia. E Jeconias, em Jeremias, ele está sendo amaldiçoado por Deus. Mas ele também consta na genealogia. Tudo isso porque é um exemplo claro que Deus também transforma a maldição em graça. Então, nós estamos vendo, né, que a linhagem está cheia de pessoas que pareciam ser o fim de tudo, mas se tornaram o começo da salvação. Tudo isso por meio da graça. E eu fui pesquisar versículos que falam sobre a graça de Deus para entender mais um pouco o que era a graça. E eu vi que em Romanos 5:20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que qualquer pecado. A graça é maior do que qualquer erro. Não é do que só o pecadinho. Ele só vai perdoar se eu mentir, não. É qualquer pecado. E em Efésios 2 está dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a graça não é licença para pecar. Algumas pessoas podem até pensar: se a salvação é pela graça e não pelas obras, então eu posso continuar pecando, porque Deus vai me perdoar mesmo assim. Mas sabe como é o nome disso?
abuso da graça. E a Bíblia cita um versículo sobre isso, que está em Romanos 6, que diz: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, a graça não é desculpa para viver na desobediência, não é desculpa para viver no pecado. E outra coisa, a graça também não é barata. Eu separei a frase de um teólogo que diz o seguinte: graça barata é pregar perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina, ceia sem confissão, graça sem cruz, graça sem Jesus. A graça de Deus custou a vida. A graça de Deus custou a vida de Cristo. Não é algo leve, não é algo barato, superficial. É algo poderoso, é algo transformador. É isso a graça. Sabe o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Eu nem preciso fazer algo em troca da graça. É algo que a gente nem merece. Então não tem nada que a gente possa fazer. Ah, eu vou pregar ali para poder. A gente não merece. É um favor imerecido. É assim que a Bíblia diz ter a graça. Um favor imerecido. E em Tito 2:11 está dizendo: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Não foi a uns, a outros. Não foi a quem nasceu no Evangelho. Não foi a quem se converteu agora. Não foi a quem pecou menos. Não foi a quem pecou mais. Foi a todos. A todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse mundo. A verdadeira graça, ela não só perdoa o pecado, mas também transforma o presente e fortalece para o futuro. Ela nos capacita para viver como novas criaturas. É isso que a graça faz. E falando, né, sobre graça, eu refletindo sobre a graça de Deus e tal, e eu só queria falar exatamente sobre isso. Mas o Senhor me incomodou muito para que eu falasse algo, né, que eu nem queria. Como meu pai falou, né, eu cresci no Evangelho e com uns 14 anos mais ou menos eu não queria mais nada. Mas continuava indo para a igreja, com 16 não queria mais nada mesmo. Ele falou: ah, não foi só por isso não, mas foi, gente, o cabelo dele caiu todo nessa época mesmo. E eu me afastei mesmo, né? E vivi num mundo de pecado mesmo. Eu fui morar em outro estado, passei um tempo fora e vivi completamente longe dos caminhos do Senhor. Mas sempre que eu ia à igreja, porque a gente, quando é conhecedor da palavra, eu acho que não tem essa pessoa que fala: eu não sinto isso. A gente que é conhecedor da palavra, toda vez que a gente vem, a gente sente o coração acelerado. A gente sente a mão suar, a gente sente Deus falando com a gente, o coração naquela acelerada. Mas toda vez que eu sentia isso, eu falava assim: não, tem que viver mais um pouco. Deixa eu curtir mais um pouco, não vou agora não. E o tempo foi passando, e eu fui curtindo. E eu fui vivendo no mundo de prostituição, fui vivendo no mundo de farra, de bebida. Era isso que eu queria. Tudo que eu queria era isso. E o tempo foi passando, e aí chegou uma época da minha vida que eu começava a vir e o meu pensamento não era mais esse de: ah, eu tenho que viver mais um pouco. Meu pensamento já era: eu já vivi muito, eu já fui muito longe. Como é que depois de tudo que eu fiz, o Senhor ainda vai me aceitar? Esse era o pensamento que eu tinha durante muito tempo quando eu vinha para a igreja, né? Quando eu lembrava assim, tinha situações que eu vivia que quando eu parava, eu falava: eu acho que minha mãe e meu pai estão de joelho orando agora, porque esse livramento aqui foi forte. E eu passei muito tempo assim, né? Essa fase assim, de vindo e a mente pensando: meu Deus do céu, eu vou lá fazer o quê? Eu nem mereço isso, eu já errei tanto, eu já fui tão fundo, eu já fui tão longe. E teve um amigo meu que na época, afastado também, ele falou assim: meu Deus do céu, eu vou para a igreja, dá tanta vontade de voltar, mas como é que eu volto? Depois de tudo que eu já fiz, ela fala: é mesmo, né? Depois de tudo que a gente já fez, como é que a gente volta? Como é que a gente tem cara de botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja? Mas eu também lembrei, né? Depois que eu retornei
versículo. Eu não sei porque eu tenho essa lembrança de meu pai falando esse versículo na minha infância, que é Isaías 1,18. Caso você também tenha o mesmo pensamento que eu, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. É isso que a graça de Deus faz. E depois, né, de viver esse tempo todo longe, como meu pai disse, foi cerca de 9 anos longe da presença. Teve uma época que minha mãe sempre falava, né, meu neto, que não sei o que, eu não quero filho não, só queria curtir mesmo, era a única coisa que eu queria. E ela falava assim, sabe por que você não quer ter filho? Porque no dia que você tiver um filho, sua mente vai mudar. E lá, suas prioridades vão mudar. E eu, bom. E eu vi o Senhor começando a falar assim, ó, epa, vamos voltar? Quando eu engravidei do meu filho. Porque o sonho da minha vida sempre foi ter uma família. Não é ter filho, é construir uma família mesmo. Ter meu marido, criando meu filho e tal. Porque a gente sabe que nos dias de hoje é muito raro isso acontecer. E era por isso também que eu não queria ter filho, né? Porque eu ficava assim, meu Deus, vou fazer um filho com qualquer um e depois como é que vai ser? E quando eu engravidei do meu filho, eu estava trilhando o caminho assim, eu estava entrando em uma situação que eu sabia que ali ia ser o meu fim, sabe? Eu me vi assim numa situação que, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, é Deus me chamando para perto. Porque eu sabia que se eu continuasse trilhando aquele caminho, ia ser a minha destruição, como pessoa mesmo. E Deus me deu meu filho, né? E aí eu vinha visitar e tal, e consegui construir a minha família como tanto sonhava. E quando foi um belo dia, no ano passado, em fevereiro, o inimigo armou um laço. E eu me vi criando meu filho sozinha. Eu vi a minha família sendo destruída. E o inimigo armou um laço assim, que eu falei, meu Deus do céu, meu filho vai ficar sem pai durante muito tempo. E vim para a igreja, né? E aquilo assim no coração, ai, aceita Jesus. Só que eu sempre tive na minha mente que eu não queria ser aquelas pessoas que vêm, aceitam Jesus e depois, acabou, tô de boa agora, não quero mais não. E eu nunca quis ser essa pessoa, né? Porque eu tive muitas pessoas que não se firmam, não conseguem se firmar. E depois que eu passei que eu retornei na igreja, eu vi a nossa pastora falando uma frase que é: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. E quando ela falou essa frase, deu um estralo assim na minha mente. Agora eu entendi o porquê que muita gente vai e não se firma. Muita gente vai e não se firma porque, ai meu Deus, eu estou doente, vou correr para a igreja. Fui curada, saí. Ai meu Deus, meu marido foi preso, vou correr para a igreja. O alvará cantou, vou sair. Ai meu Deus, minha mãe está na beira da morte, vou correr para a igreja. Jesus curou, saí. Então, a gente não deve servir a Cristo pelo que Ele pode fazer, porque Ele pode curar, porque Ele pode liberar alguém. A gente tem que servir a Cristo por quem Ele é, pelo que Ele já fez. Qual foi o sacrifício que Ele fez por mim? E a gente vem buscando o que Ele ainda vai fazer e esquece que na doença Deus é Deus, na cura Deus é Deus, na porta aberta Deus é Deus, na fechada Ele também é Deus. É por isso que muitas das vezes a gente desanima. É por isso que muitas das vezes a gente fica, ai, estou tão fraco na fé, porque a gente se esquece de quem Ele é. A gente esquece do que Ele fez por nós. A gente esquece do sacrifício de sangue que foi feito para que a gente estivesse aqui. E que independente do nosso pecado, Ele morreu por mim, por você. E é por esse motivo que às vezes a gente não se permanece na fé. E eu tinha muito medo disso acontecer. E na semana, né, que isso aconteceu, eu fui trabalhar. E Deus usou uma mulher no meu trabalho. E falou exatamente assim. Deixa eu te falar uma coisa. Você está bem hoje? Todos os livramentos que você já teve, é porque você está debaixo de uma cobertura espiritual. A sua mãe e o seu pai não param de orar por você. É por isso que você está bem hoje, por causa da cobertura espiritual em que você se encontra. Mas deixa eu te dizer, você viu, né? Que o inimigo começou a tocar na sua família. Porque não é que seus pais não orem pela sua família, não, eles oram, mas a sua
sua casa também precisa de uma cobertura espiritual. Aquilo ali foi enfiar uma faca no meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou fazer o que agora? Sabe a mente assim, o que eu vou fazer? E eu ainda tinha um pensamento de, não vou pra igreja não, porque era um pensamento que eu ainda tinha, né? Já fiz tanta coisa errada. Eu já fui tão longe. Como é que Deus ainda vai me aceitar? Sabe? O que será que é tranquilo? E quando eu passar na rua, as pessoas vão falar o quê? E eu ficava muito com esse pensamento. Passou o mês de fevereiro e eu nada. Quando chegou no mês de junho, o inimigo novamente armou um laço. E eu vi novamente a minha família ser destruída. E eu falei, aí eu lembrei do que ela disse, que a minha casa precisava de uma cobertura espiritual. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que ser mesmo essa cobertura espiritual. E aí eu fiquei, eu olhava para o meu filho. Aí eu olhava, né, o que eu tanto desejei. E o Senhor me deu que agora eu ia deixar o inimigo roubar tudo aquilo, porque eu estava demorando de servir ao Senhor. E aí eu comecei a vir e pensar assim, meu Deus, já curti tudo que eu tinha para curtir. Eu já festejei tudo que eu tinha para festejar. Eu já fiz tudo que era para fazer, que não era, eu já fiz. Eu quero mais o que nesse mundo? Não tenho mais nada para fazer aqui. E minha mente começou, aí ficava essa confusão de eu não tenho mais nada com... Eu nem mereço. E por muito tempo minha mente ficou nessa confusão. Outra coisa também que eu pensava era, primeiro eu vou parar de beber, porque eu bebia muito, viu? Primeiro eu vou parar de ir para as festas e depois eu vou. Só que uma comparação que as pessoas fazem. Primeiro a gente se enxuga para entrar no chuveiro, ou a gente entra no chuveiro para depois se enxugar. Entende? A gente primeiro entra no chuveiro e deixa o Espírito Santo fazer a obra. As coisas não param. E eu lembro que quando chegou no mês de setembro, no mês da conferência, eu sempre vinha. E a conferência começou na quinta-feira. Quando foi numa terça, eu me reuni com mais uma terça-feira, gente. A gente saiu todo mundo cedo do trabalho. A gente se reuniu na minha casa e a gente comeu água. Bebemos horrores. E as meninas saíram da minha casa tarde da noite. Uma terça-feira. E tipo assim, foi tão... E aí, tô fazendo o quê? E aí, amanhã eu vou passar na carne e tal. A gente bebeu horrores e curtimos. Foi assim, que aquela coisa assim de despedida foi na terça-feira. Quando foi na quinta-feira, começou o Curados, eu vim para a igreja. Inclusive, algumas delas até vieram comigo também. Eu vim na quinta, eu vim na sexta, eu vim no sábado. Quando chegou no domingo, eu estava ali sentadinha e o pregador começou a pregar, né? Eu gosto muito da palavra dele, mas esse dia eu não me lembro nada. Porque enquanto ele pregava, eu ouvia o Espírito Santo nitidamente falando no meu coração. E a tia do meu marido estava do lado e ela começou a falar em línguas. Ela falava em línguas e quando ela falava em línguas, ela se tremia e eu tremia também. E eu só chorava. E eu falava, meu Deus, é hoje. E se eu não conseguir? E se aparecer algum show que eu quero ir? E tudo que eu perguntava, o Espírito Santo me confrontava. E se eu não conseguir parar de beber? Consegue. E se surgir algum show para eu ir? Foi show de arroz, de pagode, de sertanejo, de funk, tudo que você já foi, você já foi. Eu comecei, meu Deus, e se acontecer isso, comecei a inventar 1001 desculpa. E a pregação rolando, e eu me tremia, eu chorava. Eu não tinha controle sobre o meu corpo. Eu só chorava e só me tremia. E quando meu pai pegou o microfone e falou, tem alguém que quer? Eu já estava aqui na frente. Eu falei, deixa eu ir logo antes que eu desista. Porque eu entendia que a graça do Senhor, ali eu entendi que a graça do Senhor é maior do que qualquer pecado. Que a graça do Senhor, ela transforma. E que a minha casa, a minha família precisava dessa cobertura espiritual. Porque às vezes a gente fala assim, eu não estou doente, eu não tenho nada demais, eu vou servir Jesus agora pra quê? Mas a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não percebe que as coisas só vão dar certo quando eu colocar Jesus no meu casamento. As coisas só vão dar certo quando Jesus entrar na minha casa. As coisas só vão dar certo quando Jesus entrar no meu negócio. Não é só abrir uma Bíblia no Salmo 91 e deixar ela aberta, não. Porque o Salmo 91 diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Não é quem abre a Bíblia e acha, não. É quem habita. Como é que ele vai proteger uma pessoa que não está habitando
naquele dia eu não bebi mais, eu não fiz mais nada assim das coisas mundanas que eu fazia. Isso foi em setembro. Em outubro, perdi minha avó, perdi o emprego, mas Deus é Deus, continuou sendo Deus, não mudou. E em janeiro, né, como meu pai falou, eu me casei, graças a Deus a minha família está estruturada, o inimigo não conseguiu destruir, porque hoje eu digo que eu sou a cobertura espiritual da minha casa. E se o Senhor guarda meu filho e guarda meu marido, é porque eu tenho orado todos os dias. E quando eu sinto ali, eu apresento a cadeira do meu lado e falo: Senhor, onde ele estiver, ora o Senhor guarde, porque um dia eu tenho fé que ele vai estar aqui do lado. Assim como a minha mãe e meu pai oram por mim por 9 anos, eu oro também, não só por ele, mas oro pela minha sogra, oro pelos parentes, oro pelos meus que ainda não servem a Jesus, porque hoje eu sei que a oração do justo pode muito ser feita, porque eu sou fruto da oração. E quando eu cheguei, quando minha mãe e pai queria divulgar, né, os pregadores, eu falei: eu nem bom tinha foto, se botar minha foto eu não vou ouvir. E eles assim colocaram, não adiantou nada. Quando eu cheguei aqui, eu vi umas amigas minhas ali, que a gente tem uns 10 anos de amizade, mais ou menos. E elas bem sabem, elas acompanharam todas essas fases da minha vida. Tem algumas pessoas aqui que também sabem, né, que era a antiga Milane. Ouvia só os boatos das atrocidades que a antiga Milane fazia. Mas a graça de Deus transforma. Se não fosse a graça de Deus, nem aqui eu estaria. E tinha uma música, né, que no Congresso de Jovens, eles cantaram assim. Eu não vou cantar não, porque primeiro que eu não tenho voz para isso, segundo que eu tô louca. Mas conforme eles foram cantando, né, quando terminou tudo aqui, eles me chamaram aqui na frente e me abraçou. E eles iam cantando aquela música, eu não sabia a música, mas eu ia recitando aquilo. Eu largo tudo para viver tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Eu me refaz. E essa foi a minha oração. Que Deus me fizesse, que eu estava largando a minha vida para viver a dele. Aqui também fala: te busco como um ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. E foi essa oração que eu fiz para Deus. Que se precisasse que Ele me quebrasse, que Ele me refizesse, que onde eu estivesse errando, Ele me consertasse, mas que Ele não me deixasse, que a graça e a misericórdia dEle sempre me acompanhasse. E para finalizar, eu só quero dizer que as pessoas que têm às vezes o mesmo pensamento que eu, né? Primeiro eu vou deixar de fazer tudo para depois servir a Jesus. E se eu não conseguir, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente dá o passo. Um ditado, acho que é assim, né? Que a gente dá o passo e Deus coloca o degrau. Exatamente assim. A gente vive pela fé. O importante é a nossa atitude. Entende? E uma vez eu vi uma amiga, né, falando, ela não falou de mim, falou de uma outra situação. Depois que faz horrores, vai para a igreja. E eu que parei assim, Deus estava. Eu falei: meu Deus, eu espero que vocês pensam de mim. E por muito tempo eu vim para a igreja sem pensar: meu Deus, eu passo na rua, as pessoas devem falar a mesma coisa. Mas, como eu falei, é um versículo que eu lembrei de meu pai, que ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como escarlate, eles se tornaram brancos como a neve. E depois eu só pensei que, ele morreu por mim. E daí o que eu fiz? E daí quem eu fui? E daí como as pessoas me conheceram, achavam que me conheciam? E daí tudo isso? O importante é quem eu sou hoje. É quem eu sirvo hoje, é o que hoje Ele vai fazer na minha vida. E eu tenho certeza que, eu lembro quando eu trouxe essa palavra sobre a genealogia de Jesus, teve uma irmã que me mandou mensagem. Ela falou assim: Lani, eu me acho tão indigna. Eu acho que eu nem sou merecedora de tudo que Deus pode fazer por mim. Eu nem mereço segurar o microfone e louvar Jesus. Mas eu falei com ela, né, que a gente merecia assim, porque o Senhor já tinha morrido pelos nossos pecados. Que o que a gente fez no ano passado agora não importava mais. O que importa é que nós somos hoje na presença do Senhor. Porque Isaías 53:5 diz: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Pelas suas feridas somos curados. Pelas suas feridas nós temos vida. Pelas suas feridas